Hoje no Cartório Contemporâneo. Saiba mais sobre a inauguração do Museu dos Cartórios. Uma conversa entre a doutora Larissa Prado e o doutor Hércules Benício. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. Com o objetivo de resgatar e registrar a história brasileira pela via documental, a Confederação Nacional de Notários e Registradores, CNR, está criando o Museu Nacional dos Cartórios. O objetivo é reunir documentos relevantes sobre o Brasil, figuras históricas, autoridades, líderes locais importantes, entre outros. E com isso criamos o primeiro Museu Notarial Registral. O museu foi criado no intuito de que não se apagasse a história da atividade notarial registral. Se confunde com o descobrimento do Brasil. A primeira escritura foi a ata de Pero Vaz de Caminha no descobrimento do Brasil. Em seguida, nós temos escritura de compra e venda de escravos, nós temos escrituras de várias escrituras históricas, como temos nascimento, casamento e óbitos, temos o nascimento do Lampião, o óbito do presidente Getúlio Vargas e várias outras coisas, como alguns testamentos e alguns atos notariais e registrais de muita significância para o Brasil e para o mundo. Recebeu a doação da biblioteca do Antônio Carlos Penteado através do seu filho, Cacato. E com isso nós temos uma biblioteca hoje física, com a doação da biblioteca dele e com a minha, que eu também doei. Pode dizer, formamos uma biblioteca para conseguirmos o referendo do MEC para a conformação da nossa escola ser certificada. O museu. Eu tinha uma coleção de máquinas antigas, telefone, computadores, e fiz a doação para o museu, e os cartórios do Brasil inteiro estão nos fornecendo elementos para que a gente possa ter um número maior de escritura por estado, número maior de protestos antigos, número maior de registros de imóveis, de títulos de documentos, de registro civil, de toda a natureza, e vamos fazer um bloco de cada estado do Brasil e a doação de que cartório foi e como é que fica. E como é que vai ser direcionado dentro da própria atividade e dentro do próprio dia a dia da nossa escola, do nosso museu e da nossa biblioteca. A biblioteca, além de física, vai ser virtual. Nosso museu, além de físico, que eu convoco a todos os notários registradores, magistrados, estudantes de direito, advogados, para virem conhecer, porque vocês vão conhecer um pouquinho da história notarial e registral brasileira. E conhecendo um pouco da história notarial e registral brasileira, vão nos garantir um respeito muito maior para a nossa atividade, que é centenária. A importância dos cartórios para a sociedade é porque os cartórios hoje
hoje e sempre deram a segurança jurídica a todos os atos do cidadão brasileiro. Hoje qualquer ato do nascimento ao falecimento são feitos através de cartório. Nascimento, casamento, óbito, escritura, registro de filho, registro do automóvel, tudo é feito através de um cartório. Então o cartório dá a segurança jurídica necessária para a população brasileira. Todos os tipos de documentos, desde o nascimento das pessoas ilustres até o falecimento. Desde o testamento até qualquer escritura de imóvel ou qualquer tipo de escritura, até de declaração, atas notariais, escritura de compra e venda de escravo. A história do Brasil vai estar dentro do museu. Nós podemos receber toda a população, vou dizer, com hora marcada, escolas, faculdades, para que conheçam a história do notarial registral. Mas vai ser aberto ao público e online também, onde nós vamos disponibilizar online através da rede da internet, para que todas as pessoas que queiram pesquisar algum ato notarial registral antigo que possa estar no nosso acervo para servir tanto as faculdades, as escolas, para trabalhos escolares, como também para o conhecimento de advogados, de juristas de qualquer espécie. O cartório pode contribuir com o material mandando os atos mais antigos, os seus primeiros atos. Se é um tabelionato de notas, manda as primeiras procurações, as primeiras escrituras, os primeiros testamentos, as primeiras atas notariais, as primeiras fichas de reconhecimento de firma, para que a gente possa ter um acervo cada vez maior e para disponibilizar para a sociedade, para estudos e para a história. Em 2001, quando eu assumi a Noreg do Brasil, com o planejamento estratégico que foi feito pela nossa equipe, já idealizamos a criação da escola, do museu, da biblioteca, do prêmio de qualidade. E tudo que hoje é disponibilizado através da Noreg, da Confederação Nacional de Notários e Registradores, foi idealizado nessa época de 2001. Eu gosto de tudo. Eu tinha uma coleção de máquinas de escrever, de telefones, de computador. O primeiro computador que eu tive está aqui, as primeiras máquinas de escrever estão aqui. Além a minha paixão pelas máquinas de escrever antigas, não só de escrever, mas máquinas antigas, computadores e máquinas de calcular, mimeógrafos. Então, era tão grande que daí meus amigos começaram a me doar, fazer doação. E eu adquirindo mais um pouco, aí chegou um ponto que eu peguei e disse assim: olha, eu tenho que pensar o que fazer com o meu acervo de máquina de escrever. Se eu não doasse para a instituição, como é que seria? Porque daqui a pouco meus filhos vão achar isso aí inservível e jogam fora. E eu acho que seria uma maneira da preservação da máquina, dos livros antigos, a criação do museu, a criação da biblioteca, e contar um pouquinho da história do notário registrador brasileiro, que é um dos serviços muito mais bem avaliados, não só por população, é a avaliação mais alta nas últimas pesquisas que nós fizemos da Datafolha, mas como é avaliado pelas outras nações. A China, a Rússia, a Índia vieram conhecer o sistema notarial registral brasileiro porque é um sistema de relevância. E, além disso, nós damos uma segurança jurídica perfeita para os nossos atos. Nos Estados
Estados Unidos teve um boom imobiliário há uns anos atrás, que trouxe prejuízo, quebrou banco, quebrou seguradora. No Brasil não tem isso, porque nós temos, além da escritura pública, o registro de imóveis, que dão uma segurança total para a propriedade. Nos Estados Unidos, quem dá segurança é um seguro de vida, é um seguro da propriedade, é um seguro do automóvel, e tudo. E no Brasil, não. Nós temos, vou dizer, a escritura, o registro de imóvel, que você paga uma vez só. Nos Estados Unidos, o seguro é renovado a cada ano. Os cartórios que quiserem enviar suas contribuições devem entrar em contato pelo e-mail museu@cnr.org.br ou pelo telefone 61 3963 1555. Os mesmos canais de comunicação estão disponíveis em caso de dúvidas. A doutora Larissa Prado e o doutor Hércules Benício conversaram sobre diversos temas notariais no nosso novo quadro, Mesa Redonda. Meu nome é Larissa Prado, sou tabeliã do primeiro ofício de notas de Belém, estado do Pará. Sou doutora em Direito Público, mestre em Direito e mestre em Administração Pública. Sou diretora do IBDFAM, do estado do Pará, e também diretora da Noreg Pará. Olá, eu sou Hércules Benício, tabelião e oficial de registro do cartório do Núcleo Bandeirante, Distrito Federal. Sou mestre e doutor em Direito pela Universidade de Brasília e estou presidente do Colégio Notarial do Brasil, seção Distrito Federal. Eu gostaria de iniciar indagando sobre uma situação muito atual, que é de que na pandemia os cartórios extrajudiciais passaram por um movimento de migração de seus serviços para o meio eletrônico. Larissa, como avalia essa evolução? Houve, na pandemia, um avanço muito grande nos cartórios. Por exemplo, os tabelionatos de notas, houve a expedição do provimento 100 do CNJ, que ele desenvolveu de forma incrível a possibilidade de assinaturas eletrônicas nos atos notariais, como procuração, escritura, e isso antes caminhava de forma muito lenta e não se imaginava que seria possível começar e finalizar um ato totalmente pelo meio digital, sem que o usuário tenha que comparecer no cartório. Então, a pandemia, embora fossem momentos muito difíceis que estávamos vivendo, trouxe esse avanço de uma forma muito rápida, porque o provimento 100 de maio de 2020, no ano da pandemia, com essa possibilidade, por exemplo, de se finalizar uma escritura de doação, uma escritura de inventário, de compra e venda, procurações. Antes, as pessoas até que estavam fora do Brasil tinham que ir em consulado para poder realizar uma procuração para mandar para o Brasil para alguém representar, e não se precisa mais fazer todo esse procedimento. Na pandemia, alguns também estavam fechados, o que dificultou muito. Então, tendo internet e cumprindo os requisitos do provimento 100, por exemplo, as pessoas conseguiram dar essa agilidade para poder praticar esses atos notariais de forma eletrônica. E de maneira muito interessante, foi muito louvável a iniciativa do Provimento 100 de dar a possibilidade do ato híbrido. Então, não se engessou apenas o ato com todos os participantes, um inventário, por exemplo, que tem vários herdeiros, todos devem assinar com certificado digital. Não, pode a pessoa assinar ainda como sempre se fez, de próprio punho, a caneta no cartório, e outra que não está presente na localidade do cartório, onde está acontecendo aquele ato, ela pode fazer o ato também de forma híbrida. E, além disso, o CNJ, ele elevou os cartórios como autoridade certificadora. Então, uma mudança que houve no Provimento 100 também foi a possibilidade dos cartórios emitirem de maneira gratuita esse certificado para que a pessoa assinasse de forma digital. Então, no âmbito notarial, a maior mudança que teve foi com o Provimento 100. E é interessante que na pandemia não só os tabelionatos de notas tiveram esse grande avanço.
com a restrição de circulação, todas as especialidades foram estimuladas a prestar serviços de forma remota. Então, por exemplo, os registros civis das pessoas naturais, alguns tiveram engajamento de celebrar casamento à distância, por meio de videoconferência. Então, isso é bem interessante, que a tecnologia, ela consegue garantir a integridade da manifestação de vontade, a autoria, a autenticidade dessa manifestação também, por meio do uso de certificado digital. E acredito, então, que a pandemia convidou esses serviços notariais e de registro a um salto para o futuro que se fez presente já no início de 2020. Exatamente. Interessante também, Larissa, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os avanços conquistados pela classe notarial de soluções extrajudiciais que antes estavam apenas no âmbito da justiça. Muitas pessoas procuraram esses serviços, como divórcio, uso capião, mudança de nome. Sim, exatamente. Desde a Lei 11.441, outros provimentos também do CNJ, houve não essa migração, pois o Poder Judiciário continua podendo praticar esses atos, mas abriu-se uma porta para que esses atos como divórcio, inventário, cumpridos os requisitos, também fossem realizados em âmbito extrajudicial. Então, a população, tanto os usuários quanto os advogados que são procurados também, orientem a população de que não apenas a sentença do juiz é o documento válido, não se precisa, para ter acesso à justiça, que é um direito constitucional, procurar apenas o Poder Judiciário, quando se pode também concluir essa demanda e obter a satisfação do seu direito na via extrajudicial. Então, os cartórios, eles colaboram com essa possibilidade de se finalizar um divórcio, uma uso capião, uma adjudicação compulsória, um inventário, também no meio extrajudicial, com a entrega da escritura pública, finalizando com o registro com a mesma segurança jurídica de uma sentença do Poder Judiciário, de maneira mais célere, na maioria das vezes. Isso. Normalmente de maneira mais célere e menos custosa para os interessados. É claro que não há necessidade de incomodar o judiciário quando não houver dissenso, né, entre as partes. Interessante que veio a Lei 14.382 de junho de 2022 e também desjudicializou vários temas, como, por exemplo, a mudança, a alteração do nome, do nome do recém-nascido dentro dos 15 primeiros dias. Antes, quando um pai declarava o nome para o oficial de registro civil, voltava para casa e a mãe não gostava do nome, os interessados teriam que se reportar ao juiz para poder alterar o nome da criança. Agora, se houver consenso dentro dos primeiros 15 dias, já é possível fazer essa retificação. Houve também a possibilidade de mudança de prenome, né, a qualquer tempo depois dos 18 anos. A mudança do sobrenome também agora está muito mais facilitada, sem precisar incomodar o juiz. E é certo que cada vez mais o legislador sensível para esses temas vem desjudicializando propriamente um compartilhamento de competência, né? A competência do judiciário e a atribuição do extrajudicial. Há muito o que melhorar, por exemplo, viabilizar divórcios, separações, mesmo que o casal tenha filhos menores, desde que não tratem desses temas, é importante que já possa fazer diretamente o divórcio, né, no tabelionato de notas e depois averbar no ofício de registro civil das pessoas naturais. Interessante que há vários temas, por exemplo, o inventário e partilha. Mesmo que o falecido tenha deixado o testamento, é importante que se desjudicialize e hoje grande parte das corregedorias já autorizam isso, né, de que vá ao judiciário tão somente para abrir, validar o testamento e a partilha é feita extrajudicialmente. E quando há interesse de menor ou incapaz? Ora, desde que os herdeiros façam uma partilha ortodoxa, atribuindo a cada qual o seu quinhão, não há por que incomodar o judiciário e o Ministério Público para esse fim. Há muito que se evoluir. Por exemplo, alteração de regime de bens no casamento. Código Civil, lá no 1639, parágrafo 2º, informa que seria necessária uma decisão judicial. Então, a tendência é de que a contribuição do extrajudicial seja
cada vez mais prestigiada pelo legislador, jurisprudência e doutrina. E isso é muito interessante porque se verifica em alguns estados que já acontece, por exemplo, como o senhor citou, o divórcio, com filhos menores em comum, já tem essa autorização, inclusive por meio de enunciado da primeira jornada de direito notarial e registral, o que já motiva que as corregedorias de todos os estados da federação mudem os seus códigos de normas para poder direcionar de maneira a uniformizar essa possibilidade para que em todo o Brasil se possa fazer esses divórcios também com o inventário, com o testamento, porque, bem da verdade, são os notários que ajudam os registradores a alterar o direito, porque nós que estamos ali no balcão sentindo as necessidades e impulsionando para que o legislador faça essas alterações de acordo com o que sentimos na prática da necessidade do usuário. Garante-se a segurança jurídica com eficiência, né, com um menor custo, racionalizando procedimentos e não incomodando o juiz quando não houver conflito entre as partes. Bem interessante. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório pode colaborar no processo da desburocratização? A gente já falou bastante, mas um pouco mais sobre esse tema em relação à desburocratização. É certo que o senhor citou vários exemplos e o que pode se perceber que todos os atos que o legislador faz esse teste de passar, vamos chamar de teste, de passar para o cartorário, para verificar se vai ser efetivo, se os números vão mostrar que houve um aumento e uma celeridade na resolução daquelas demandas, se vai acontecer, e nós temos como prova de que não houve nenhum ato, me corrija se eu estiver enganada, que foi passado foi aberta essa porta da possibilidade dos cartórios extrajudiciais realizarem divórcio, inventário, adjudicação compulsória, uso capião, e não teve um que deu errado e teve que sair do cartório e ficar apenas no Poder Judiciário. O mais recente foi a adjudicação compulsória, lá no artigo 216b da Lei 6.015, a Lei de Registros, e já está acontecendo. As corregedorias estão se adaptando, providenciando o selo de fiscalização, como que a gente vai fazer para uniformizar uma ata notarial de adjudicação. Então, os cartórios, eles são estruturas preparadas, com a equipe preparada para poder receber, a cada vez que ele recebe, dá certo. E os números mostram, os indicadores mostram que os cartórios são instituições eficientes que tratam para desburocratizar aquela demanda de uma maneira célere e com economia. Desde que não haja um dissenso entre as partes, um dissenso qualificado, por exemplo, quando nós falamos em retificação de registro, matrícula de imóveis, o interessado ele vai consultar os seus confrontantes para verificar se há sobreposição de área, não havendo dissenso, extrajudicialmente, logo no ofício de registro de imóveis, já é providenciada a retificação. Da mesma forma, na uso capião, vai ser chamado o titular da propriedade. Se ele ficar em silêncio, o silêncio dele é lido como uma anuência a uso capião. E mais, se ele vier a impugnar, mas de forma injustificada, essa impugnação é um nada jurídico, não há um dissenso qualificado, continua o procedimento, seja de uso capião, de adjudicação compulsória. Então, há muito o que se pode racionalizar de procedimentos, não obrigando as partes a irem ao judiciário. A Lei 11.441 de 2007, ainda nesse tema, que levou aos cartórios os atos consensuais de divórcios, separações, inventários e partilhas, já conta com mais de 1 milhão de atos que deixaram de ser judicializados. O Código de Processo Civil prevê novos atos de desjudicialização direta em cartórios, como mediação, conciliação e uso capião. Como é que a doutora vê essa estratégia para desafogar o judiciário? Esses atos que vão para o cartório, é possível verificar que toda a estrutura do cartório, tanto o tabelião quanto a sua equipe, eles estudam, eles aprendem e eles entregam à população um serviço de qualidade. Até porque, se não fosse assim, as pessoas iam abandonar os cartórios, iam recorrer ao Poder Judiciário, porque iam se sentir mais confiantes com a decisão do juiz.
Só que tem uma diferença muito a favor dos usuários em relação ao judicial ou extrajudicial, que é importante lembrar aqui no nosso bate-papo, que no Poder Judiciário, o impulso daquele processo, o tempo daquele processo, as etapas, não dependem das partes. Depende da vara, depende do Poder Judiciário. Já esse poder no extrajudicial, ele está nas mãos dos usuários. Então, entregue toda a documentação no cartório, o cartório vai entregar aquele resultado e vai satisfazer aquela demanda de uma maneira muito mais rápida. Então, a velocidade, o prazo, está nas mãos daquele usuário. Então, assim, é muito mais interessante os usuários poderem decidir e não ficar à mercê da espera, do impulso do processo para poder finalizar a sua demanda. Então, todos esses atos que estão indo para cartório, nós podemos perceber que tem uma satisfação do direito muito mais rápida com uma entrega de um serviço com qualidade e segurança jurídica para o usuário. Exato. E com relação à situação do Poder Judiciário, é inegável, e a Justiça em Números, né, editada pelo CNJ, bem evidencia que há um congestionamento de processos e o que puder evitar de processo, tanto melhor que se resolva numa administração dos interesses, né, privados ali por meio de um agente delegado que tem o conhecimento do direito, que dá segurança, eficácia e publicidade aos atos. Doutor Hércules, uma honra poder participar desse bate-papo aqui hoje e ficamos à inteira disposição para qualquer outra oportunidade. E esse foi o Cartório Contemporâneo de hoje. Perdeu alguma parte desse programa? Temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no canal do YouTube da CNR. Nos vemos semana que vem, às 19 horas, na TV Justiça, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!